Olá, eu sou John Nelson Darby. Eu tenho uma confissão a fazer e é importante que todos me ouçam. Esse é o meu amigo Edward Irving, apesar de eu discordar de alguns pontos de vista dele sobre as manifestações dos dons em sua igreja, ele me permitiu ter acesso a uma obra que foi o divisor de águas em minha vida. Irving formou a Igreja Católica Apostólica após ser expulso por heresia da Igreja Presbiteriana. Então ele encontra a obra do jesuíta Manuel de Lacunza, que estava em espanhol, e a traduz para o inglês. Irving ficou tão envolvido com o trabalho de Lacunza que passou o verão de 1826 traduzindo-o para o inglês. Em 1827, sua tradução em 2 volumes foi publicada sob o título The Coming of Messiah in Glory and Majesty, A Vinda do Messias em Majestade e Glória. Esse é o controverso jesuíta, Manuel de Lacunza e Dias, chileno que deixou sua terra natal para encontrar asilo na Itália, no seio do catolicismo romano, e que usava o pseudônimo judeu Rabino Juan Josafá ben Ezra. Lacunza se dizia membro da raça judaica e até os tratava como irmãos, e por vezes exigia que a igreja exaltasse o povo judeu. Seu pseudônimo judeu poderia servir para esconder sua verdadeira identidade como um jesuíta, e também tornar seus escritos mais palatáveis para os leitores protestantes. Essa influência judaica sobre Lacunza o atrapalhou no entendimento correto das escrituras e fez com que sua obra tivesse um viés judaizante. Segundo Lacunza, o reino de Deus e o poder de Cristo não se manifestarão, até que não se verifique a conversão de Israel. Lacunza acreditava na restauração e exaltação de Israel como povo-nação, estabelecido na sua própria terra, com seu sistema de governo monárquico davídico independente e com a Jerusalém terrena como centro político e religioso do mundo. O povo judeu voltaria a ser o povo de Deus, convertido a Cristo, obtendo novamente as condições anteriores de esposa do Senhor. Essa unidade nacional reuniria literalmente os reinos de Israel e Judá novamente. Em 1791, Lacunza completou os 3 volumes de sua principal obra, La Venida del Messias em Glória e Majestade. Antes de Lacunza, muitos eruditos jesuítas assumiram a tarefa de defender o papado contra esses ataques. É nesse cenário e nessa ordem religiosa que surge o padre jesuíta Francisco Ribera de Salamanca, Espanha, que ingressou na Companhia de Jesus em 1570. Ribera criou a interpretação futurista, que era a crença em um período probatório de grande tribulação literal de 3 anos e meio, remetendo a figura do anticristo para o tempo do fim, antes da vinda de Jesus para se encontrar com sua igreja. Essa tentativa tinha o propósito de invalidar a profecia dia a ano crida pelos reformadores protestantes. Ribera acreditava que o anticristo seria alguém que surgiria e aboliria a religião cristã, destruiria Roma, a Igreja Católica Romana, reconstruiria o templo judaico na cidade de Jerusalém, seria recebido como Messias pelos judeus, se passaria por Deus, mataria as 2 testemunhas de Deus e governaria soberanamente o mundo todo por 3 anos e meio. Sua posição foi prontamente adotada por inúmeros estudiosos jesuítas, incluindo o cardeal italiano Robert Bellarmine, diretor do Colégio Jesuíta em Roma. Bellarmine seguiu as ideias de Ribera, especialmente as que ele registrou em Disputationes de Controversies Christianae Fideior Polemique Lectures Concerning the Disputed Points of the Christian Belief Against the Heretics of this Time. Bellarmine, ao se opor ao princípio interpretativo dia a ano, relacionou o chifre pequeno do livro de Daniel, geralmente identificado com o papado, com o rei Seleucida Antíoco IV, mais conhecido como Antíoco Epifânio, do 2º século a.C., que perseguiu os judeus. Mas essa foi uma clara tentativa de negar uma profecia real nas escrituras para proteger o papado. Desse modo, removeu-se a ideia de uma previsão real, e trouxe apenas uma interpretação espiritual após o evento ter ocorrido. Esse foi um vaticinium ex eventu, ou seja, o exercício de atribuir causas espirituais a eventos meramente humanos e naturais, que muitas das vezes não consegue satisfazer a profecia. Bom, agora quero falar um pouco sobre mim. Eu sou usualmente considerado o pai do dispensacionalismo moderno por ter sido seu principal expoente. Sou um descendente da nobreza britânica, advogado e pastor anglicano que, em 1821, insatisfeito e desiludido com a igreja anglicana, a abandonei formando com outros amigos restauracionistas um grupo religioso chamado Irmãos de Plymouth, na Irlanda, que acabou se tornando o mais influente do movimento separatista. Mais tarde, em 1848, formei o ramo dos Irmãos Exclusivos por causa de assuntos de eclesiologia e profecia, também conhecidos na Irlanda como Darbistas, que tornaram-se cada vez mais introvertidos e místicos com o passar dos anos. Nos meus escritos e pregações sempre expus meu pensamento de que a igreja está em ruínas. No meu entendimento, tanto o catolicismo, quanto as igrejas reformadas ou as confissões constituídas no protestantismo estão supostamente corrompidas. E foi daí que emergiu o conceito de dispensações.
Mais ou menos em de 1827 a 1930, após eu ter conhecido o pensamento escatológico do meu amigo Edward Irving, vim a desenvolver meus pensamentos dispensacionalistas. Eu entendo que a vinda de Jesus ocorrerá em 2 estágios. O primeiro, um invisível arrebatamento secreto dos verdadeiros crentes fechará o grande parênteses, ou a era da igreja, que começou quando os judeus rejeitaram a Cristo. Na verdade, a igreja é a operação de tapa-buraco de Deus que beneficia as promessas judaicas, mas não posso dizer com essas palavras para não escandalizar meus irmãos na fé. Em seguida ao arrebatamento, as profecias do Antigo Testamento concernentes a Israel serão literalmente cumpridas, levando à grande tribulação que terminaria na segunda vinda de Cristo em glória e poder. Daí o Senhor iniciaria o reino milenar na terra onde Israel seria o centro. Não sou a favor que os irmãos participem de atividades mundanas, como ir ao teatro e a festas. Nós não votamos, evitamos passatempos mundanos, e renunciamos a cargos que consideramos mundanos. Os participantes da nossa seita não usam acompanhamento musical nas reuniões. Nós não usamos instrumentos nas reuniões. Pois a música é uma ocupação muito perigosa, porque o uso de instrumentos durante os cultos impediria o indivíduo de se concentrar em Cristo. Entretanto, costumamos usar vinho nas reuniões que celebramos, na ceia do Senhor ou o partir do pão, como costumamos chamar. Sigo o costume de beber vinho, mas não concordo que os membros da minha seita sejam comerciantes de vinhos, ou seja, podem comprar e beber, mas não vender. Talvez você veja isso como uma incoerência da minha parte. Talvez você indague, se a música instrumental tira a atenção que o cristão precisa ter em Cristo, o que dizer então da bebida alcoólica? Mas eu não vejo assim e é isso que importa. Ainda considero o batismo uma ordenança, e não uma ordem. Para ele a obediência a uma ordenança é um fundamento totalmente anticristão, e a obediência às ordenanças está deixando de lado todo o espírito e caráter do Evangelho e do próprio cristianismo. Em todos os casos é antibíblico. O batismo, aliás, é o ato daquele que batiza, não daquele que é batizado. O batismo adulto, portanto, é totalmente antibíblico e doentio. Também penso que a mulher deve ficar calada nas assembleias.